Vamos lá, pessoal, né, para mais um boletim informativo aqui do nosso canal. E as notícias estão explodindo, bombando aí nas principais manchetes de todo o Brasil. Uma notícia urgentíssima, tá? Acabou de ser confirmada aqui direto de Brasília, envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou trazer aqui esta informação em todos os detalhes e destaques e já adianto aqui para todos vocês. É uma das notícias mais terríveis para o Lula, que já foi divulgada, confirmada até este momento, gente, tá? Pânico total na esquerda, muita gente completamente desesperada com esta informação que foi divulgada e confirmada aqui neste exato momento. Então, sim, além dessas outras várias informações, atendendo aí a pedido de vocês, vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que vocês gostam, né? Sempre bem mais objetiva, mais rápida. Então, tô atendendo aqui, porque nesse canal vocês é que mandam. E não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, informação sem enrolação. Logo de cara, deixa eu trazer para vocês o comentário da nossa queridíssima Cristina Grêmio, gente. Agora, tá? Nesse vídeo, você vai saber toda a verdade sobre os brasileiros deportados pelos Estados Unidos. E de quebra, a Cristina Grêmio fez uma revelação bombástica do que o governo está preparando para o povo brasileiro. É chumbo grosso, gente. Lamentavelmente, não é notícia muito boa para o povo brasileiro. Acompanhe para vocês terem acesso aqui na íntegra às informações. Ela teve acesso aqui a algumas informações extremamente importantes. Vejam só. Aí tem agora a questão do preço do alimento, que eu veiculei há pouco um vídeo do Lula, dizendo que a culpa é do dólar e do aumento do poder de compra do brasileiro, por isso o alimento subiu. Eles vão mentir pra gente até quando, hein, Cris? É o padrão, entenda como isso é bom depois que sobe o preço, né? Entenda como isso é bom. É o pobre olhando aquilo lá com a panela vazia e o governo dizendo entenda como isso é bom. O que chama atenção nessa história toda dos deportados, e esse outro fato que você traz aí na sequência, é de novo a capacidade da extrema esquerda, capitaneada por Lula aqui no Brasil, de mentir. De achar que nós não temos capacidade de discernir, de olhar para tudo isso e entender que é uma grande mentira. E pior, né, de achar que a gente não vai fazer a informação verdadeira circular só porque eles andam ameaçando a população brasileira e censurando as principais vozes dissonantes do que o governo quer espalhar como verdade. Então, é muito rápido, né? A verdade corre rápido e muito brevemente estava todo mundo sabendo que só no governo Biden foram 30 e tantos voos com deportados, algemados, porque isso é padrão, são pessoas que ou foram presas entrando ilegalmente, e isso por si só já configura crime lá, e não é que elas ficaram algemadas esse tempo todo, não, elas estavam detidas, aguardando o momento de serem mandadas de volta para os seus países de origem, isso de qualquer nacionalidade que seja, e vêm algemadas por segurança internacional de voo. É o que se faz. Eu vou citar um exemplo aqui, eu tenho uma amiga que é policial federal. Muitos anos atrás, ela foi chamada num serviço para ajudar a deportar uma traficante brasileira presa na Espanha. Ela foi até Madrid, não sabia quantos dias ficaria lá porque dependia da justiça espanhola liberar, mas no fim durou menos de 24 horas e retornou imediatamente. A moça saiu algemada das mãos da polícia espanhola e chegou algemada para as mãos dessa minha colega e de um outro policial federal que a acompanhava. Precisava ter uma policial feminina junto, por isso que ela foi convocada, mas era uma dupla de policiais para trazer uma presa. E no voo, eles tiraram as algemas porque havia um policial de cada lado. Apenas e tão somente por isso. Agora, você imagine um avião inteiro de deportados, sem algemas e apenas a tripulação. Até imagino que tenha policiamento também entre esses passageiros, mas a tripulação ali à mercê de todos esses deportados. Porque no meio, além dos imigrantes ilegais, que eu não estou aqui dizendo que são perigosos de jeito nenhum, né? Não vamos deixar deturparem nossas palavras, mas no meio tem gente que foi presa por estelionato, por lavagem de dinheiro, né? São a companheirada que foi para os Estados Unidos ajudar a companheirada que precisava lavar um dinheirinho por lá. E foram presos pela polícia americana, investigados e presos. Alguns estavam, inclusive, condenados, até onde eu consegui saber aí. Então, não é inexplicável a história das algemas, mas como que a extrema-esquerda brasileira e o petismo e seus idiotas úteis fazem para disseminar fake news, como eles gostam de dizer, né? Eles vão logo dizendo, coitadinhos, direitos humanos, olha que aberração. Engraçado, eles não se preocuparam com direitos humanos das moças lá de Israel, das soldadas de Israel que acabaram de ser soltas num acordo entre o governo de Israel e os terroristas, né, tiveram que negociar com terroristas do Hamas. Eles não acharam uma aberração o circo de horror que os terroristas fizeram para libertar as reféns civis que não tinham cometido crime algum. Então olha o raciocínio deturpado dessa extrema esquerda mentirosa quando eles jogam as informações para a população brasileira. Ô Cris, ainda nesse assunto, 2 pontos me incomodaram muito. Primeiro foi saber que esse avião, que parte dos Estados Unidos,
do governo americano, eles abrem a possibilidade do governo brasileiro mandar um avião e ir lá buscar a turma. Se o governo brasileiro não faz dessa forma, chega uma cobrança. O governo brasileiro paga o custo desse avião que trouxe esses ilegais. Esse é um ponto. Então, peraí, dinheiro do pagador de imposto para reparar o erro de quem decidiu entrar ilegalmente ou cometer crimes nos Estados Unidos? É o nosso dinheiro. Segundo ponto, Cris, depois dessa narrativa toda mentira contada, que absurdo, desumano, manda-se um avião da FAB, e segundo o depoimento de alguns dos ilegais, né, olha, voltamos agora com muito conforto. Então pegaram um avião da FAB, ou seja, nós de novo pagando preço. Cris, tem que mandar a conta para essa turma, concorda? Concordo, eu acho que para mim é mais barato ainda que venha no avião do governo americano do que no nosso, que a gente sabe o custo desses voos da FAB. Né? Então, se é para escolher para quem pagar, eu prefiro pessoalmente saber os custos reais, né, quanto que seria, e aí a população decidindo, através do Congresso, enfim, dos nossos representantes, o que seria menos pior para o Brasil. Mas eu acho que, de fato, assim como eles estão cobrando, vamos fazer uma analogia aqui, aqueles presos do 8 de janeiro, vamos considerar que eles fossem culpados, tá? Que tem toda a história da perseguição a gente inocente e dos verdadeiros vândalos infiltrados, né, a maior parte deles no meio de manifestantes pacíficos, e livres, leves e soltos nunca foram sequer investigados. Mas vamos supor que aqueles condenados do 8 de janeiro fossem culpados, tivessem de fato, e não vou nem entrar na história da narrativa estúpida do golpe de Estado, que eles fossem de fato os responsáveis pelo vandalismo que dizem, né, que gerou prejuízo de milhões para os prédios públicos. Todos eles estão pagando pelos prejuízos. E é um custo altíssimo. Imagine cobrar de manicure, de cabeleireiro, de vendedor ambulante, de vendedor de cachorro-quente, de algodão doce, e os milhões que eles dizem que gerou de prejuízo para o erário com aqueles vândalos, né, que quebraram tudo lá dentro do Palácio do Planalto, do STF, do Congresso no dia 8 de outubro, 8 de janeiro. Aí eles estão pagando. Por que nós, agora nesse caso, que é outros crimes cometidos, é o crime de invasão de fronteiras, né, o crime de estar ilegal em outro país, ou, né, até como eu citei antes, lavagem de dinheiro, estelionato, outros crimes cometidos em solo americano. Por que nós, brasileiros, que pagamos nossos impostos a duras penas aqui, esperando receber de volta em serviços, em saúde, em educação, em segurança pública, temos que deixar o governo destinar uma parte desse montante para pagar a volta de brasileiros que foram ilegalmente para o exterior porque quiseram? Não vou julgar aqui o sonho de cada um e tal, mas foram ilegais e entraram conscientemente, ilegalmente no outro país. Então, realmente, é tudo muito absurdo e são questões que a gente tem que colocar, sabe, Pitoli? A gente fica falando aqui e gera, imagino eu, um sentimento de ainda mais indignação em quem está nos ouvindo. Mas nós estamos todos juntos nessa indignação. Por que é importante a gente trazer essas considerações aqui e gerar essa reflexão coletiva? Para que nós, brasileiros conscientes, sabendo que o dinheiro dos nossos impostos precisa necessariamente voltar para a sociedade, de bem, não para marginal, não para quem comete crimes ou infrações ou malfeitos, como eles gostam de dizer em eufemismo aí para minimizar o que está errado, não para eles se resolverem a título de direitos humanos, ou seja lá o que for. E com todo respeito, de novo, a quem foi para o exterior tentar a vida numa esperança de ter uma vida melhor, porque aqui no Brasil não conseguia. Entrou ilegalmente, cometeu uma infração, um crime internacional, precisa ser deportado. É ele que tem que pagar por isso, e não o pagador de impostos. A gente gera essa consciência para que nós, cidadãos conscientes, saibamos quem eleger e depois quem cobrar. Porque quem faz essas negociações de para onde vai o orçamento, né, para onde vai o dinheiro arrecadado em impostos, é o nosso Congresso. E enquanto a gente continuar com esse Congresso fisiológico, né, fazendo acordões e conchavos lá, e também no Executivo, né, prefeitos, governadores, presidente da República atuando dessa forma, nós vamos continuar à mercê deles. Eles vão continuar nos saqueando, né, com essas taxas absurdas aí no padrão taxade, e a gente vendo o nosso dinheiro ir pelo ralo para sustentar bandido. Tá aí, gente, tá? Mais um belíssimo, né, comentário da Cristina Grêmio. Seria interessante, né, esse pessoal, né, que foi nada contra essas pessoas que vão para os Estados Unidos tentando, né, sair da pobreza do Brasil para tentar uma vida melhor. Mas nós sabemos que no meio, né, de todo esse pessoal sempre tem aquela pessoa mal intencionada que vai para cometer crime, que é o que aconteceu com alguns desses que voltaram agora para o Brasil. Então seria interessante se eles mesmos trabalhassem para pagar as custas, né, de tudo que o governo teve que pagar. O governo não, nós, né? Nós tivemos que pagar com todo esse custo, né, do translado para devolvê-los aqui de volta para o Brasil. Seria o mínimo, né? Agora, obrigar o cidadão de bem, o povo brasileiro que trabalha diuturnamente para pagar os seus impostos em dia, para pagar o translado, né, de todo esse pessoal, aí eu já acho um pouco sacanagem, tá? Eu acho que eles que têm saúde, se teve saúde para ir ilegalmente para os Estados Unidos, na grande maioria das vezes, tem saúde para trabalhar e pagar, né, as suas próprias despesas, né? É isso aí, gente. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês com relação a essa questão, tá? Próxima informação aqui na tela, gente. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa, tá? Porque tinha um burburinho, tinha uma celeuma, mas não tinha nada concreto.
Mas agora é oficial. Marcel Van Hatten disputa a presidência da Câmara contra o Centrão e contra o PT. Meu Deus do céu, porque lá no Senado Federal, tá? O astronauta, né, disse que vai concorrer ao Senado. O Bolsonaro não gostou muito. Agora o Van Hatten acabou de dizer que sim, vai se candidatar à presidência, né, da Câmara dos Deputados para enfrentar o Centrão e o PT. Ou seja, enfrentar o Hugo Mota, que está sendo representado exatamente pelo Centrão e pelo PT. E aí, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. É uma boa ideia o Marcel Van Hatten, né, comprar briga com o Centrão, com o PT? Como é que vai ficar a orientação do PL, partido do Bolsonaro? Vai continuar com o Hugo Mota ou vai abandonar o Hugo Mota e vai passar a se aliar ao nosso queridíssimo, né, Marcel Van Hatten, do Novo? Como é que vai ficar toda essa situação? Tá aqui a informação. O Partido Novo oficializou nessa segunda-feira a candidatura de Marcel Van Hatten à presidência da Câmara dos Deputados para fazer oposição ao governo petista e ao amplo apoio até agora articulado em torno da candidatura de Hugo Mota. A legenda também terá candidatura própria no Senado, com o Eduardo Girão, que disputará a presidência da Casa Alta. A estratégia visa oferecer alternativas à oposição e com a intenção de evitar que a direção do Congresso continue sob o comando dos mesmos grupos políticos, sempre nas mãos do Centrão. Gente, seria um sonho se algum candidato, se algum parlamentar de direita conseguisse a presidência da Câmara dos Deputados. Gente, meu Deus, que divisor de águas que seria. Tanta coisa que poderia ter acontecido, tá, dentro do Congresso Nacional, mas, né, pelas presidências das casas, tá no Centrão, né, no Rodrigo Pacheco, Arthur Lira,